A gente volta com as notícias nacionais. Aqui em São Paulo, o governo deve anunciar amanhã em uma coletiva de imprensa o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. Beatriz Manfredini tem os detalhes ao vivo, ela que sempre acompanha as coletivas do governo estadual. Beatriz, conta pra gente, eles anunciam isso e deve começar logo amanhã o fim da obrigatoriedade? O fim da obrigatoriedade, Kalina, deve começar na quinta-feira. Essa é uma informação exclusiva da Jovem Pan. A nossa equipe conseguiu apurar isso agora há pouco e confirmamos que na quinta-feira, então, o estado de São Paulo, ele vai desobrigar o uso de máscaras ao ar livre. Então, por exemplo, nas ruas e nos parques dos estados. O governador de São Paulo, João Dória, deve assinar o decreto, que desobriga o uso de máscaras ao ar livre amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira, então, estaremos liberados desse uso. Como eu disse, essa é uma apuração exclusiva aqui da equipe da Jovem Pan. O anúncio oficial está prometido para amanhã, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, mas essa é a informação, a partir de quinta-feira, no estado de São Paulo, não precisaremos mais usar as máscaras ao ar livre. Essa expectativa, essa decisão, ela já vinha sendo esperada, nos últimos dias, vinha se falando muito disso, e inclusive ontem à noite, a Vigilância Sanitária aqui da Prefeitura de São Paulo, da capital paulista, divulgou um estudo dando respaldo para essa decisão agora do governo de São Paulo, A Prefeitura fez um estudo sobre o uso de máscaras e o resultado foi o mesmo, então, desse que o governo está falando, o resultado de que a gente não precisa mais usar máscaras ao ar livre. Aqui na capital paulista, a Prefeitura atribui isso a uma queda nos números e nos índices da Covid-19 em toda a cidade de São Paulo, principalmente uma queda no número de doentes e também uma diminuição nos internados, em leitos de UTI e também de enfermaria. De acordo com a Prefeitura, nós estamos com os menores índices atualmente aqui na cidade de São Paulo, os menores desde o início da pandemia, desde março de 2020, inclusive. Apesar disso, o estudo aqui da Prefeitura recomenda que a gente continue usando máscaras em ambientes fechados, principalmente transporte público, que a gente continue evitando aglomerações, higienizando as mãos e, é claro, que a gente continue incentivando a vacinação. Então, mais um respaldo para essa decisão do governo de São Paulo. Amanhã teremos, então, João Dória assinando esse decreto que determina que a gente vai poder retirar as máscaras em ambientes abertos. Kalina. Beatriz Manfredini, obrigada pelas informações. Agora eu chamo Marco Antônio. Marco, a gente viu que ontem a cidade do Rio de Janeiro, eles também encerraram a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto em ambientes fechados quanto abertos. E agora São Paulo entra nessa onda também. Na quarta-feira amanhã o governo deve anunciar aí o fim da obrigatoriedade em ambientes abertos e isso deve começar logo na quinta-feira. Quero saber a sua opinião a respeito. Acho que o ponto aqui a máscara é um símbolo do que ficou para o passado e que tem que ser utilizado como experiência e aprendizado para nós. Uma série de pseudocientistas, demagogos, apologistas entraram numa espécie de crise coletiva e tentaram passar essa crise do medo, que foi muito bem envidada por meio da velha imprensa, no sentido de criar uma pandemia mais temerária do que o que ela realmente foi. Não estou aqui diminuindo as mortes, nem as pessoas que sofreram com o Covid, mas a proporção que o Estado adotou em termos de políticas públicas, os lockdowns, os problemas originados muito mais por parte das ações de governantes a nível de prefeitura e governos estaduais, foram para uma pandemia que seria de uma proporção inimaginável. Então, a gente tem que olhar e corrigir o que foi feito, ou melhor, compreender o que foi feito para não repetir no futuro. Eu espero, a questão da máscara, nunca usei máscara na rua e eu fico realmente entristecido de ver gente usando máscara na rua. Lidar como se fosse um problema de uma gripe espanhola, você está andando com máscara na rua para uma doença que não tem essa conotação, não tem esse real problema. Quer dizer, as pessoas têm que entender o que o Estado pode fazer em termos de intervenção na sua vida. E o exemplo está dado. Você teve um governador que fazia um contador de vidas salvas e ele tinha um comitê científico para isso. Esse é o nível de demagogia e apologia que a gente chegou durante a pandemia e eu espero que a gente tenha aprendido com isso.
Você está na Jovem Pan News, a hora certa, 11 horas e 43 minutos. Agora, Paulo Pousonoff, momento de você comentar essa notícia. Essa deve ser a tônica a partir de agora. Estados e municípios devem abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras. Dá para falar que o fim da pandemia está próximo ou é um exagero da minha parte? Não, Daniel, eu acho que o fim da pandemia está próximo também, e eu espero, né, porque é curioso que existe uma cadeia, né, de ordens, de comando, parece. Primeiro lá na Europa, se decreta aí o fim da obrigatoriedade de máscaras, passaporte vacinal, aí de repente vai para os Estados Unidos, aí começam os governadores, prefeitos das cidades grandes, aí que vai para cidades menores, né? Como eu moro numa cidade que é menor do que o Rio de Janeiro e São Paulo, eu espero que o prefeito aí esteja de olho também e ouça o seu, entre muitas aspas, comitê científico e também tome essa decisão. Eu concordo aí com o Marco, que a máscara se tornou mais do que nunca, né, um jeito de sinalizar virtude, não só a máscara, né, lockdown, várias coisas. Daniel, em algum momento do ano passado eu desisti até de escrever sobre pandemia, já que a gente falou aqui sobre comoção, né, porque eu percebi que havia comoção, e a comoção era muito mais forte do que qualquer tipo de argumento científico ou questionando aí o tal do consenso científico que nunca houve. Aí eu tô assim um pouquinho feliz hoje de ver que já algumas pesquisas mostrando que lockdowns foram inúteis, também há pesquisas aí em torno de remédios muito questionáveis, também o passaporte vacinal já está caindo em muitos lugares, e agora aí o último bastião talvez, né, porque, como bem disse o Marco, ele serve para as pessoas sinalizarem virtude, sinalizarem que elas estão preocupadas, aquela coisa toda de empatia. Tomara que a máscara também caia logo.